Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo, né? Nessa segunda aula, hoje a gente vai trabalhar um outro tema, que é a relação água e semente. Se a gente pensar na curva de desenvolvimento da semente que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, que tem lá diferenciação, e expansão celular, acúmulo de reserva e a perda e acúmulo de matéria seca, né? E drasticamente vai perdendo água a semente. Para continuar seu ciclo, a semente ela precisa de uma parte que chama de reidratação, né? Então, nós temos que entender esse processo de como a semente reidrata para retomar o crescimento e desenvolvimento do embrião. Então, ela cresce, expande, divide e multiplica a célula, acumula matéria seca e depois ela tende a perder água. Quando ela tende a perder água, ela está fixando aquilo que ela reservou. E aí depois, quando ela passa pelo processo de hidratação, ela vai utilizando aquelas reservas que ela tem acumulado nas suas estruturas, seja cotilédone ou seja endosperma. Então, se a gente pensar, a água ela é considerada um solvente biológico ideal para qualquer coisa, né? Tanto é que é um solvente inicial. E ele está relacionado principalmente às duas principais partes, vamos dizer assim, do desenvolvimento da semente, que é a parte de maturação e a parte de germinação. Então, maturação é quando ela perde, germinação é quando ela tende a ganhar água. Se a gente pensar sementes em relação à quantidade, a essa relação de perda e reidratação em geral, lembra lá das sementes recalcitrantes e ortodoxicas? Então, as sementes ortodoxicas, elas perdem água drasticamente e toleram secagem e armazenamento, e depois retomam o desenvolvimento a partir da hidratação. E a gente tem as sementes recalcitrantes, né? Que são aquelas que perdem água lentamente e que não toleram aí uma secagem drástica, né, vamos dizer assim, na semente. Então, a semente, por si só, ela tem capacidade para armazenar e utilizar essa água, ela precisa da água para a conservação das suas estruturas e ela tem, quando a gente usa sementes ortodoxas e recalcitrantes, a gente está falando em relação à tolerância à dessecação, tá bom? Que está relacionado com a hidratação, ou seja, relação água e semente. Mas de um modo geral, qual que é a função da água aí num todo? Então, cerca de 70% das células ativas de uma semente é constituída por água. Ela está relacionada com os processos bioquímicos e catabólicos dentro da semente. Ela é responsável por difusão de solutos, pelo metabolismo das células vivas, pela organização das membranas, né? Então, tudo isso a água está inserida. Quando a gente pega lá as reações hidrofílicas e hidrofóbicas, né? Então aquelas que atraem e repelem água, a estruturação dos tecidos, liberação de energia, velocidade, uniformidade, porcentagem de germinação, tudo está relacionado com a água. Então nessa aula de hoje vocês vão acompanhar, né? Qual a função da água. E quando a gente fala da água na semente, especificamente, ela está relacionada também com a deterioração, que é um dos capítulos fantásticos que a gente trabalhar, que é a capacidade que a semente tem de deteriorar, ou seja, de perder as suas qualidades. Quando a gente fala de umidade, a gente remete aos micro-organismos e aos insetos também, que a gente sempre tem que preocupar. E a conservação durante aí o armazenamento, que é super importante a gente também levar em consideração. Então, uma coisa que eu quero deixar claro nessa aula. Vocês muitas vezes devem ter ouvido falar teor de umidade. Na verdade, a gente tem que falar teor de água ou grau de umidade, tá ok? Então, essa é a forma correta que a gente trabalha em sementes. E aí, durante essa aula, a gente vai relembrar lá do equilíbrio higroscópico, né? Onde a semente tem a capacidade de perder e nem ganhar água. Então, o material tá bem bacana, vocês vão receber. Eu vou estar disponível para vocês no AVA, no horário da nossa aula, ou seja, quinta-feira, das 19 às 22, eu estou lá esperando vocês. Pessoal, nesse período aí, vamos estudar, né? Fiquem bem, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Grande abraço.